Tem uma coisa que ninguém conta pra gente, mas que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter que encarar. É o seguinte: a vida real não segue o roteiro que a gente escreveu na cabeça. Você já percebeu isso? Você faz planos, imagina como tudo deveria ser. Cria expectativas, calcula os passos. Mas a vida, ela vem com a própria coreografia e geralmente não pergunta se você está pronto. A verdade é que a gente sofre não é pelas coisas que acontecem, mas pela ideia de como essas coisas deveriam acontecer. É como se a mente criasse um cenário ideal, um mundo onde todo mundo age como você gostaria, onde nada sai do lugar, onde o tempo obedece, onde a realidade se curva ao seu controle. Mas esse mundo não existe. O que existe é o agora, cru, imperfeito, imprevisível, cheio de nuances que não cabem no molde estreito do deveria ser. E quanto mais você tenta moldar a realidade ao seu gosto, mais ela escapa por entre os dedos. O nome disso é resistência. Resistência ao que é. Resistência ao presente. Resistência à verdade da vida, que não veio para te agradar, mas para te despertar. E é nesse ponto que muita gente trava, porque o ego grita: não aceito, não era para ser assim, isso tá errado. E então começa a guerra. Uma guerra interna, silenciosa, desgastante. Uma batalha contra o que já aconteceu, contra o que já é. E o curioso é que, mesmo perdendo sempre, a gente continua insistindo. Continua querendo controlar tudo, como se o controle nos protegesse do caos. Mas no fundo, o que nos protege de verdade é a entrega. Não estou falando de desistir da vida, nem de virar uma pessoa apática. Estou falando de uma entrega consciente, de parar de brigar com o que está e começar a viver o que está. Porque a clareza não nasce na tensão. Ela só aparece quando você solta o punho fechado da resistência e permite que a vida te revele o que ela quer te mostrar. Sem o filtro do medo, sem a lente da expectativa. Quando você se entrega de verdade, você não perde o controle, você perde o peso. Aquela sobrecarga constante de querer que tudo seja diferente do que é. E aí, algo muda por dentro. Você começa a enxergar com mais nitidez, a reagir com mais consciência, a viver com mais presença. O sofrimento diminui, não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de exigir que ela fosse. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade. A gente aprendeu que controlar é segurança, mas é mentira. O verdadeiro abrigo está na aceitação, na confiança de que, mesmo quando parece que tudo saiu do seu controle, existe um fluxo maior conduzindo à existência. E quando você para de remar contra, você percebe que não estava perdido, só estava resistindo. Aceitar não é se acomodar, é se alinhar, é parar de lutar contra as ondas e começar a aprender com elas. E a partir desse lugar, você começa a ver que a realidade, por mais crua que seja, sempre tem algo para te ensinar. A dor não é castigo, é convite. A frustração não é sinal de fracasso, é sinal de que algo dentro de você precisa ser olhado com mais atenção. E a vida, ela nunca erra o alvo,
ela sempre vai colocar diante de você o que você mais precisa, mesmo que não seja o que você mais queria. Então a pergunta que fica é: você vai continuar tentando controlar tudo? Ou vai começar a viver o que já está aqui? Vai seguir exigindo que a vida te obedeça? Ou vai abrir os olhos para a realidade como ela é e encontrar nela sua força? A escolha é sua, e a liberdade também. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! A maioria das pessoas acredita que confiar é uma questão de pensamento. Como se bastasse repetir frases bonitas na cabeça. Vai dar tudo certo. Estou no caminho certo. Mas lá no fundo, o coração continua inquieto. O corpo continua tenso e a mente continua acelerada, se preparando para o pior. Sabe por quê? Porque pensar positivo não é confiar. Confiar é sentir. É perceber lá dentro, no lugar onde as palavras não alcançam, que existe algo maior em movimento, mesmo quando tudo parece desorganizado por fora. Confiar é parar de correr atrás da sensação de segurança o tempo todo e começar a caminhar com fé, mesmo sem garantias, mesmo sem mapa, mesmo sem saber o que vem depois da próxima curva. Mas olha, a mente não aceita isso com facilidade. Ela quer controlar, prever, entender tudo antes de dar um passo. Ela quer provas, respostas, certezas. E quando não encontra, inventa a preocupação, inventa cenários de medo, inventa 1000 formas de travar a vida tentando se proteger. Só que o nome disso não é cuidado. O nome disso é desconfiança crônica. É um estado de alerta que não desliga nunca. É um corpo que vive tenso mesmo quando está deitado. É uma mente que tenta resolver o que nem aconteceu ainda. E um coração que não relaxa, porque nunca se sente seguro bastante. Mas você quer saber o que é mais louco? É que mesmo com tanto esforço, mesmo tentando controlar cada detalhe, as coisas ainda saem diferentes do esperado. Ainda acontece o imprevisto. Ainda aparece o imponderável. Porque a vida não segue ordens da mente. Ela segue leis maiores, que muitas vezes você só entende depois que passa. Depois que olha para trás e percebe. Na época eu reclamei, resisti, achei que era o fim, mas hoje eu vejo que foi uma bênção disfarçada. Confiar é isso. É parar de se tratar como vítima do acaso e começar a agir como alguém que sabe que a vida tem um ritmo próprio e que esse ritmo, mesmo estranho às vezes, é sábio. Tem muita gente que chama isso de fé, mas não estou falando de uma fé religiosa, cega ou programada. Estou falando de uma fé sentida, silenciosa, simples. Uma confiança que não grita, não força, não se justifica. Ela apenas é. É quando você começa a perceber que não está sozinho, que existe uma inteligência por trás de tudo, que faz as sementes brotarem, as marés mudarem, o coração bater, sem que você precise entender o como. E aí algo muda em você. Você começa a agir com mais leveza, a parar de se debater com os ventos contrários. E começa a usar esse vento para navegar, mesmo quando ele vem de onde você menos esperava. Não é que você desiste de planejar, de agir, de tentar o melhor. É que você aprende a fazer isso sem se apegar ao resultado. Sem aquela ansiedade que diz, tem que dar certo do meu jeito, senão eu desabo.
você começa a agir com sabedoria e a aceitar com maturidade. E isso é liberdade. Liberdade de viver sem se torturar com o "e se". Liberdade de dormir em paz, mesmo sem ter todas as respostas. Liberdade de amar sem controlar. De arriscar sem medo de errar. De existir sem tentar justificar o tempo todo. Porque a verdadeira confiança não vem da cabeça. Ela brota do coração. De um coração que aprendeu a descansar no mistério da vida. E mesmo sem entender tudo, sente que está sendo guiado, cuidado, sustentado. Talvez você não perceba agora, mas muita coisa que você chamou de erro, de atraso, de caos, foi exatamente o que te empurrou para o seu crescimento, para o seu despertar, para a sua coragem, para a sua consciência. Então, se você quer mudar sua vida, se você quer viver com mais leveza, não comece tentando controlar melhor. Comece aprendendo a confiar mais, a se abrir para o que é, a dar espaço para o desconhecido, a parar de repetir velhos medos travestidos de cautela e se permitir viver, inteiro, presente, de verdade. A vida não quer te punir, ela quer te ensinar. Mas só ensina quem está disposto a escutar. E para escutar, você precisa silenciar um pouco a cabeça e voltar para esse lugar mais fundo, mais simples, onde a confiança mora. E onde você, finalmente, começa a viver de verdade. Sofrer não é sinal de fraqueza, mas insistir em sofrer pode ser sinal de imaturidade espiritual. Não estou falando daquela dor inevitável da vida, mas daquele sofrimento prolongado, aquele que a gente alimenta, cultiva, justifica, como se fosse o único caminho possível. Tem gente que até se apega ao próprio sofrimento, como se ele fosse uma medalha de autenticidade, como se viver leve significasse ser superficial. Mas escuta aqui, leveza não é ignorância. Leveza é sabedoria aplicada. A verdade é que muita gente ainda acredita que a vida existe para satisfazer seus desejos, que tudo deveria funcionar conforme o próprio gosto, tempo e expectativa. Mas isso é coisa do ego. Ego que exige, que cobra, que acredita que o mundo gira ao seu redor e quando a realidade não obedece, sofre. Sofre porque não aceita o que é. Sofre porque compara com o que deveria ser. Sofre porque ainda não entendeu que a vida não foi feita para obedecer nossas vontades. Ela foi feita para nos transformar. E aqui vai uma verdade que pode doer no início, mas liberta no final. A vida não está contra você. Ela só não está a serviço do seu ego. O ego esperneia, faz birra, julga tudo como injustiça. Mas a alma sabe que existe aprendizado em cada frustração. Existe convite em cada desafio. Existe uma possibilidade de amadurecimento em cada dor. O sofrimento só se prolonga quando você se recusa a crescer com ele. Quando você se endurece, se fecha, se revolta. Quando você faz da dor uma identidade, ao invés de um trampolim. Porque sim, a dor chega, mas ela não veio para te destruir. Ela veio para te depurar, te esvaziar do que é falso, te libertar de ilusões que você nem sabia que carregava. Mas para isso acontecer, você precisa parar de lutar contra ela e começar a escutar o que ela está tentando te mostrar. Às vezes, a vida não está te punindo, ela está te chamando para outro nível de consciência.
Ela está te dizendo: esse jeito de viver já não serve mais. Essa expectativa está te cegando. Esse apego está te amarrando. Mas a mente, ainda imatura, não quer ouvir. Ela quer insistir. Quer repetir o mesmo padrão, esperando um resultado diferente. E quando isso não acontece, ela sofre e culpa tudo e todos, menos o próprio modelo mental. Você quer mesmo sair do sofrimento? Então para de achar que o mundo tem que se curvar ao seu script. E começa a olhar para dentro. Olhar de verdade, sem se defender, sem se justificar, com honestidade. É aí que começa a maturidade espiritual. Não é quando tudo dá certo, é quando você não precisa mais que tudo dê certo para ficar em paz. É quando você entende que a dor não é algo a ser evitado a qualquer custo, mas algo que pode te tornar alguém melhor, mais humano, mais consciente, mais inteiro. Quanto mais você amadurece, menos você se ofende com o que a vida traz, e mais você aprende a responder com presença, ao invés de reagir com drama. A dor passa a ser uma aliada, um alerta, um sinal de que algo precisa mudar, não fora, mas dentro de você. E isso é liberdade. Porque enquanto você estiver esperando que o mundo mude para você ser feliz, você vai ser refém de tudo. Refém de pessoas, de circunstâncias, de reconhecimentos, de resultados. Agora, quando você se fortalece por dentro, quando você aprende a crescer com a dor e não contra ela, você vira dono de si. Você começa a perceber que pode passar por dias difíceis, sem se destruir por dentro. Pode viver frustrações, sem se tornar amargo. Pode sentir tristeza, sem perder a fé na vida. Isso é maturidade. É entender que o sofrimento não precisa te consumir. Ele pode te construir. Mas para isso acontecer, você precisa escolher. Escolher parar de resistir. Escolher parar de se vitimizar. Escolher parar de repetir as mesmas histórias que só te prendem mais ainda. E começar a se abrir, a olhar com mais compaixão para si mesmo e com mais humildade para a realidade. A vida é uma professora dura às vezes, mas é uma professora justa. Ela repete a lição quantas vezes for necessário, até você aprender, até você crescer, até você despertar. E o despertar, meu amigo, não é algo mágico que cai do céu. É uma decisão diária de abrir os olhos, de abrir o coração, de abrir mão do que já não te serve mais. Tem uma coisa que ninguém te contou. E talvez por isso você esteja se cobrando tanto, vivendo tenso, tentando dar conta de tudo, tentando parecer mais forte do que realmente está, mais sábio do que realmente se sente, mais calmo do que o coração consegue sustentar. Mas escuta com carinho o que eu vou te dizer agora. Você não precisa provar mais nada para ninguém, nem para você mesmo, porque é exatamente nessa corrida por aprovação, nessa tentativa constante de ser extraordinário, que nasce o cansaço que te consome, a ansiedade que te trava e a sensação de que nunca é suficiente. A real liberdade começa quando você para de atuar, quando você solta a máscara do "tô bem sim", quando você para de tentar controlar como os outros te veem e começa a se olhar com honestidade, sem filtro, sem pretensão, sem necessidade de parecer algo além do que realmente é. E olha, isso não é se acomodar, isso é se encontrar. Porque enquanto você estiver tentando parecer sempre forte, você não vai ter espaço para ser humano. E quem não se permite ser humano,
não se permite ser livre. É um alívio tão grande quando você entende que não precisa mais impressionar ninguém, que não precisa ser o mais inteligente da sala, nem o mais espiritualizado do grupo, nem o mais produtivo, o mais perfeito, o mais pronto. Você só precisa ser verdadeiro. Verdadeiro com seus sentimentos, com seus limites, com sua bagunça interna, com seus dias bons e ruins. E quando essa verdade é aceita, sem drama, sem vergonha, a alma volta a respirar, porque a aceitação é um colo. É quando você para de brigar consigo mesmo e começa a se acolher do jeito que está, não como um fim, mas como um ponto de partida real. Porque ninguém cresce de um personagem. A gente só cresce quando pisa no chão firme daquilo que realmente é. E para isso, você vai precisar de coragem. Não para mudar o mundo, mas para parar de tentar mudar quem você é só para se encaixar. A aceitação radical não é desistência. É a base da transformação verdadeira. Quando você aceita o que é, não significa que vai ficar assim para sempre. Significa que você está disposto a olhar para isso com consciência, com amor, com maturidade. E esse olhar amoroso tem um poder imenso. Ele cura o que o julgamento só machuca. Ele suaviza o que a cobrança só endurece. Ele liberta o que a comparação só aprisiona. Você não veio para essa vida para ser perfeito. Você veio para ser inteiro. E ser inteiro inclui suas falhas, seus medos, suas sombras. Tudo faz parte da sua inteireza. E olha que interessante. Quanto mais você se aceita, mais você se transforma. Não por obrigação, mas por amor. Porque aquilo que é visto com clareza e acolhido com verdade começa a se dissolver naturalmente, começa a se transmutar, começa a dar espaço para algo novo, mais leve, mais fluido. Você não precisa lutar contra o que sente, você precisa estar com o que sente, sem se culpar, sem se esconder, sem se comparar. A comparação, aliás, é um dos maiores ladrões da sua paz. Porque sempre vai existir alguém mais bonito, mais espiritual, mais bem-sucedido, mas nunca vai existir outro você. E é aí que mora a sua força, na sua verdade, na sua história, no seu jeito único de ver, sentir e viver a vida. Então, que tal começar a soltar as armaduras? Que tal parar de tentar ser extraordinário e se permitir ser real? A liberdade que você tanto busca não está em parecer impecável, está em ser honesto com quem você é e caminhar a partir disso. Mesmo que tremendo, mesmo que com medo, mas com os pés no chão da sua verdade. Não dá mais para viver interpretando um papel. Não dá mais para viver preso na imagem que você acha que tem que sustentar. Isso te cansa, te adoece, te sufoca. Solta isso. Volta para si, para aquilo que é sincero, mesmo que imperfeito. Para aquilo que é simples, mesmo que não chame atenção. Porque o que te liberta não é o aplauso dos outros. É a paz de estar em paz com você mesmo. Aceita quem você é agora e assiste o milagre acontecer. Você já parou para perceber que muitas vezes o que te machuca não é exatamente o que aconteceu, mas sim a forma como você interpretou o que aconteceu? A vida nos traz fatos, mas é a nossa mente que constrói a narrativa. E dependendo da forma como essa história é contada por dentro, ela pode virar um peso ou um impulso.
Você pode olhar para um erro e se chamar de fracasso, ou olhar para o mesmo erro e se tratar como alguém que está aprendendo. Pode ver uma perda como castigo, ou como uma chance de começar diferente. A transformação começa aí, no ponto de vista, no jeito como você escolhe enxergar o que está diante de você. E aqui vai um segredo que pode mudar a sua vida. Você não precisa mudar o passado para mudar o seu presente. Você só precisa mudar a forma como você carrega esse passado dentro de você. Porque o que dói não é o que já foi, é o que você ainda repete internamente, é o que você revive mentalmente todos os dias. É o peso emocional que você alimenta com a história que conta para si mesmo. E olha, isso não é sobre negar os fatos, não é sobre fingir que não doeu, mas é sobre decidir que aquela dor não vai mais definir quem você é. É sobre usar o que te aconteceu como solo fértil e não como prisão. A forma como você interpreta as coisas muda tudo. Muda sua energia, muda sua postura, muda suas escolhas, muda até o que você atrai. Quando você muda o olhar, a vibração do seu corpo muda junto. Aquela tensão que parecia grudada em você começa a ceder. Aquela raiva antiga começa a perder força. Aquele medo que travava começa a parecer menor. E não, isso não é pensamento positivo vazio. Não é enfeitar a dor com frases bonitas. É um movimento verdadeiro interno, de sair da posição de vítima e assumir o papel de alguém que escolhe crescer. Você pode ter vivido coisas difíceis, injustas, pesadas. Mas agora, nesse exato momento, você pode escolher se essas memórias vão te acorrentar ou te amadurecer. É claro que isso exige presença, exige coragem, exige sair do piloto automático e parar para observar o que você anda contando para si mesmo. Quais histórias você repete todo dia? Será que você não está preso num discurso de escassez? Num enredo de fracasso? Num papel que nem é mais seu, mas que você aprendeu a representar tão bem que virou verdade? A pergunta não é só o que te aconteceu, mas o que você anda fazendo com o que te aconteceu. Porque tem gente que atravessa tempestades e ainda assim floresce. E tem gente que se afoga em copo d'água porque não sabe mudar o ponto de vista. E isso, meu amigo, minha amiga, não é sorte. É consciência. É parar, respirar fundo e perguntar com honestidade: será que tem outro jeito de olhar para isso aqui? Será que eu posso soltar essa velha versão da história que me mantém no mesmo lugar? Será que está na hora de contar essa história com mais verdade, com mais maturidade, com mais compaixão por mim mesmo? Quando você muda o olhar, a alma se abre. A rigidez dá lugar à fluidez. E a vida começa a mostrar saídas, onde antes só existiam muros. Porque é assim que funciona. A realidade externa responde à sua vibração interna. Você muda por dentro e o mundo começa a te responder de um jeito diferente. Isso não é mágica, é física da alma. A frequência que você emite atrai experiências no mesmo tom. Então, quando você muda a sua energia, você muda o seu caminho. A chave está em você.
na forma como você interpreta, na forma como você se trata, na forma como você decide seguir. Não se trata de negar a dor, mas de escolher uma relação mais sábia com ela. Não se trata de forçar gratidão onde ainda há ferida, mas de reconhecer que você não é só a dor. Você é muito mais. Você é aquele que pode observar, que pode escolher de novo, que pode respirar fundo e mudar a direção. E isso, meu querido, minha querida, é poder, é presença, é libertação. Então, se alguma parte de você ainda está presa numa velha história, num velho papel, numa velha ferida que se repete, chegou a hora de soltar, de mudar o ponto de vista, de contar uma nova história, com mais verdade, com mais amor, com mais luz. Porque quando a sua história muda por dentro, a sua vida muda por fora. E tudo começa com esse simples ato de olhar diferente, de sentir diferente, de vibrar diferente. Não espere as coisas mudarem para mudar sua energia. Mude sua energia e observe como tudo começa a se reorganizar ao seu redor. A gente tem essa mania de querer ensaiar a vida, de repetir diálogos na cabeça, de imaginar cada resposta, cada reação, cada detalhe do que ainda nem aconteceu. A mente cria verdadeiros teatros internos. Você está no chuveiro, mas a cabeça está na conversa que ainda nem existiu. Está dirigindo, mas a atenção está num cenário inventado que talvez nem aconteça. Está jantando, mas seu coração já está preocupado com o que dirá amanhã. E sabe qual o problema disso tudo? Você sai do agora. Você abandona o único lugar onde a vida realmente acontece e entra num território imaginário, mental, onde não há ação verdadeira, só expectativa, só suposições, tensão, desgaste. Você já reparou como isso cansa? Como esgota a mente e o corpo? Como aumenta a ansiedade, mas não resolve nada? Porque, no fundo, a vida nunca acontece como você planejou na cabeça. Ela acontece como precisa acontecer, no ritmo que ela decide, no tom que ela escolhe, e principalmente no agora. A mágica da vida não mora no planejamento mental, ela mora na presença. É quando você está inteiro no momento, quando você escuta de verdade, quando responde sem script, quando age sem estar preso ao medo de errar. A vida real pede presença, não ensaio. E o mais bonito disso tudo é que, cada vez que você agiu com presença, deu certo. Pode lembrar. Sabe aquela vez em que você simplesmente foi, sem pensar demais, sem se sabotar, e as palavras saíram certas, o gesto foi natural, a conexão foi verdadeira? Isso não foi sorte, foi presença. Agora compara com as vezes em que você tentou controlar tudo, em que ensaiou cada frase, em que se preparou para todas as possíveis respostas da outra pessoa e, mesmo assim, a conversa saiu atravessada. A tensão aumentou. O momento se perdeu. Porque o controle vem do medo, e o medo te desconecta. A presença vem da confiança, e a confiança te alinha com a vida. Confiar não é se preparar para todo tipo de caos. É saber que se algo acontecer, você vai lidar. Você vai responder com consciência, com o que estiver disponível no agora. E vai aprender se for o caso. Mas para isso, você tem que estar ali, de corpo inteiro, de alma presente. A mente vai tentar te puxar para frente, vai tentar te convencer de que você precisa prever tudo. Vai dizer,
Ensaie o que vai falar, planeja o que vai sentir, garante o que vai acontecer. Mas você não precisa obedecer essa voz. Você pode voltar, respirar, sentir seus pés no chão e escolher estar aqui. A cada instante que você volta para o agora, você recupera seu poder. Porque o passado já foi. O futuro ainda não chegou. Mas o agora é tudo que você realmente tem. E é mais do que suficiente. É aqui que você pode respirar fundo, soltar os ombros e responder à vida com verdade, com leveza, com clareza. Não tem fórmula mágica, tem presença. E presença não se ensaia, se vive. Você não precisa prever tudo. Você precisa confiar mais no que vai emergir de você quando chegar a hora. Confia na sua sabedoria interna, na sua sensibilidade, na sua capacidade de improvisar com o coração. Porque isso é vida real. A presença é viva, espontânea, inteligente, muito mais sábia do que qualquer plano mental. E se você parar para pensar, os momentos mais bonitos da sua vida foram aqueles em que você estava lá, sem distração, sem ensaio, só vivendo, com o coração aberto. Aquela conversa que fluiu sem esforço, aquela risada inesperada, aquele gesto gentil que surgiu do nada, aquele silêncio cheio de significado. A mágica sempre esteve aí, no agora. Então, para um pouco. Respira mais devagar. Escuta o que a vida está tentando te dizer nesse momento. Sai da cabeça. Volta para o corpo. Volta para a presença. Porque enquanto você estiver ocupado tentando prever o que vem, você vai continuar perdendo o que já está aqui. E o que está aqui é tudo que você precisa para dar o próximo passo, com leveza, com consciência, com verdade. A vida é agora, e o agora sempre te espera. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.